O maior número de abstenções dos últimos 20 anos. Esse foi o saldo das eleições deste ano. Mas quem não votou precisa justificar a ausência para não correr o risco de penalidades, como o pagamento de multas. Mais de 31 milhões de brasileiros não foram às urnas neste domingo. O segundo turno das eleições teve a maior abstenção desde 1998. O número representa 21% do eleitorado brasileiro e equivale a mais da metade dos votos recebidos pelo candidato vitorioso, Jair Bolsonaro. Foi uma votação de negação do sistema político e, em função disso, muita gente que votou em outros candidatos que não foram para o segundo turno desistiram de comparecer às urnas ou resolveram anular seu voto. Mas o mais expressivo foi a desistência, que foi muito significativa para uma eleição tão polarizada como esta. Funciona como voto de protesto, que é uma tradição brasileira. Foi uma tradição brasileira durante os duros tempos do regime militar, né, onde haviam eleições legislativas, mas não havia eleição para o executivo. E você lembra que a prática era essa, né? Então, acho que isso reviveu, esse clima de polarização. Quem não votou no segundo turno deve regularizar a situação eleitoral até o dia 27 de dezembro. E quem não compareceu no primeiro turno também tem que se justificar. Mas fique atento que o prazo é menor, até o dia 6 de dezembro. A entrega da justificativa poderá ser feita em um cartório eleitoral, correios e no portal do TSE. O eleitor que não justificar a ausência dentro do prazo estipulado terá que pagar multa para regularizar a situação. O cidadão que não votar, não justificar e nem quitar a multa devida por 3 eleições seguidas terá o título eleitoral cancelado. Ele não estando kit com a justiça eleitoral, ele tem outros problemas, assim, outras dificuldades. Por exemplo, não consegue tirar passaporte, não consegue pegar empréstimo em banco público, fazer matrícula em universidade pública. Então, ele precisa regular a situação para poder estar kit e ter a certidão de quitação eleitoral. Depois do segundo turno das eleições, os trabalhos voltam ao ritmo normal no Senado. Está na pauta do plenário nesta semana a prioridade nos gastos com saúde, educação e segurança no orçamento federal. Os senadores também podem votar projetos que pretendem reduzir a burocracia. Mais detalhes com a repórter Karine Beluso. O plenário do Senado pode votar nesta semana o projeto de lei que garante prioridade aos gastos com saúde, educação e segurança na execução orçamentária. Isso quer dizer que, caso não haja recursos para cobrir todas as despesas obrigatórias, as ações e os serviços nesses 3 setores terão preferência. E, em uma eventual situação em que as despesas ultrapassem a arrecadação, essas serão as últimas áreas a sofrerem cortes. Outra proposta na ordem do dia impede que as receitas de royalties do petróleo sejam consideradas no cálculo do limite dos gastos com pessoal nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. O argumento é que elas variam muito e, por isso, não devem ser utilizadas como base para a apuração dessas despesas, geralmente de caráter continuado. Os senadores também podem analisar alguns projetos para redução da burocracia, como o que obriga os serviços de notas e de registros a intermediar as atividades de entrega de documentos de cartórios de outras regiões. Deve constar da pauta do plenário desta semana ainda o projeto de lei da Câmara dos Deputados, que reserva 2% dos recursos financeiros do programa Minha Casa Minha Vida para assentamentos urbanos. E agora vamos ver o que está programado para as comissões do Senado na manhã desta terça-feira. Às 9 horas, na Comissão de Infraestrutura, um dos itens da pauta é o projeto para excluir a obrigatoriedade da reserva legal nas áreas às quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica de fonte eólica ou solar. No mesmo horário, Comissão de Direitos Humanos, com uma audiência pública sobre a mobilidade urbana. O cidadão pode participar com perguntas ou comentários pelo telefone 0800 61 2211 ou pela internet senado.leg.br/e-cidadania. Às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores, será sabatinado o diplomata Eduardo Botelho Barbosa, indicado para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Sérvia e, cumulativamente, em Montenegro.
Na Comissão de Assuntos Econômicos, também às 10 horas, um dos projetos possibilita que mercadorias piratas sejam reaproveitadas por cooperativas comunitárias ou oficinas de customização. Às 11 horas, os senadores da Comissão de Meio Ambiente discutem emendas ao projeto de orçamento da União para 2019 e, em seguida, podem votar outros projetos. Um deles estabelece normas gerais sobre agricultura urbana sustentável. E às 11h30, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pode ser votado o projeto que inscreve o nome de Ayrton Senna da Silva no livro dos Heróis da Pátria. O Senado, que as urnas confirmaram para 2019, é mais complexo, mais variado, mais fragmentado. E essa nova configuração pode dificultar a vida do presidente eleito Jair Bolsonaro. Com a configuração que saiu das urnas, o novo governo terá mais dificuldade de negociar com o Senado. O número de legendas com representação na casa vai passar de 17 para 21. O Senado agora é um Senado mais fragmentado, é um Senado mais complicado de fazer costuras e construir apoios. Então nós temos aí um enxugamento bem interessante, bem importante do ponto de vista das forças anteriores, né? O MDB, PSDB, PT, como grandes partidos, eles diminuíram muito de tamanho e a casa recebeu novos partidos. Então a fragmentação está maior e essa fragmentação maior, por si só, já exige do presidente da República, o novo, um dever de casa bem feito, no sentido de tentar fazer as costuras e construir as suas coalizões dentro do Senado. O MDB perdeu 6 senadores, mas deve continuar com a maior bancada, 12 parlamentares. O PSDB também continua com a segunda maior agremiação, mesmo tendo perdido 4 vagas. Agora são 8 representantes. O PSD se tornou a terceira maior bancada no Senado, passando de 5 para 7 parlamentares. O PT caiu de 8 para 6 representantes, mesmo número de senadores do DEM e do PP. A Rede e o Podemos terão 5 senadores, PDT e PSL 4, o PTB 3 senadores, PSB, PPS, PHS e PR contarão com 2 parlamentares e PTC, PROS, PSC, PRB, PRP e Solidariedade terão um representante cada um. Para o cientista político, algumas pautas deverão ser prioritárias no novo governo. Uma agenda natural que o candidato vencedor já conduz, que é a agenda da segurança, não vai poder fugir de uma agenda econômica relevante também de estruturação, de colocação de novos parâmetros para as finanças públicas e nesse âmbito entra naturalmente a reforma da Previdência, que é uma reforma que os especialistas têm apontado como uma necessidade fundamental de alguma coisa ser feita, algum ajuste ser feito. Existe também uma percepção dos atores políticos de como que o novo presidente vai se posicionar em relação a temas polêmicos, temas relacionados, por exemplo, às agendas da mulher, dos direitos humanos, porque infelizmente nós não tivemos grandes oportunidades no segundo turno de conhecer melhor o pensamento em detalhes do candidato. A renovação dos representantes foi uma marca dessas eleições, principalmente no Senado. Novos nomes foram eleitos e substituem políticos tradicionais. Alguns nunca tinham participado de uma disputa política. Em 2019, o Senado terá 9 senadores novatos. Carlos Viana foi eleito senador pela bancada de Minas Gerais. Ele tem 55 anos, é professor, jornalista e nunca ocupou um cargo político. Assim como Carlos, outros 8 nomes vão estrear no tapete azul do Senado em 2019. Eleito no Ceará pelo PROS, Eduardo Girão tem 46 anos, tem ensino médio e é empresário. Fabiano Contarato, da Rede, tem 52 anos e vai representar o Espírito Santo. Ele é delegado da Polícia Civil e foi corregedor-geral do Estado. Também eleito pelo Espírito Santo, Marcos Duval, do PPS, tem 47 anos e ensino médio. É militar da reserva e palestrante na área de segurança pública.
Representando o Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic é do PSL, tem 45 anos e é advogada. Eleita pelo Mato Grosso, Selma Arruda, do PSL, tem 55 anos e é juíza aposentada do Tribunal de Justiça do Estado. Representando o Paraná, o professor Oriovisto Guimarães, do Podemos, tem 73 anos e é empresário. A bancada do Rio Grande do Norte será renovada com o capitão Stevenson, da Rede. Ele tem 41 anos e é policial militar. Já Sergipe vai contar com o delegado Alessandro Vieira, da Rede. Ele tem 43 anos, é graduado em Direito e policial civil. Este analista político explica as vantagens dos novatos, mas ressalta que eles precisam passar por um aprendizado. Os novos sempre trazem uma oxigenação ao poder, traz uma nova dinâmica, mas eles vão ter que passar por um processo de aprendizado. Pelo menos 6 meses eles vão se dedicar a estudar os ritos, os procedimentos, o regimento interno, quais as atribuições da casa para a qual foram eleitos, e só após isso é que eles vão poder efetivamente promover articulações, negociações e, portanto, ser um ator influente no processo decisório no âmbito legislativo. Enquanto não passar por esse aprendizado, quem vai continuar mandando são aqueles com maior experiência. Além de vários rostos novos para compor o Senado, a eleição de 2018 trouxe um número expressivo de senadores ligados à área de segurança, como policiais e militares. Dos 9 nomes que vão ocupar pela primeira vez um cargo político, 5 são ligados à área de segurança. Carlos Viana é otimista com a renovação. Eu acredito que nós tenhamos com essa renovação a possibilidade de aproximar o eleitor, o cidadão brasileiro, mais da casa. Todos aqueles que se identificavam com o sistema político, com suas práticas, ou de algum modo apoiaram governos recentemente no Brasil, votando a favor das suas propostas, o eleitor preferiu rejeitar esses candidatos e apoiar aqueles que se apresentavam como renovação. O trabalho das ouvidorias é o tema do especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. O especial Cidadania vai mostrar que o brasileiro acabou de ganhar uma nova ferramenta para exigir serviços públicos de qualidade. É o painel Resolveu, projeto da Ouvidoria Geral da União, um órgão da CGU. A ferramenta é online e reúne números sobre as manifestações que as ouvidorias de todo o país recebem diariamente. Hoje, o cidadão pode fazer denúncias, sugestões ou reclamações a qualquer ouvidoria federal pela internet. E com a nova ferramenta, ele consegue acompanhar, por exemplo, quais são os órgãos ou assuntos mais demandados e o tempo médio de resposta. A reportagem de Guilherme Oliveira revela que o cidadão está aprovando o trabalho das ouvidorias. Mais da metade dos que enviaram alguma manifestação ficou satisfeita com a resposta. E 60% das demandas foram atendidas total ou parcialmente. Saiba mais sobre esse novo serviço no especial Cidadania, publicado às terças-feiras no Jornal do Senado. Você também pode acessar a versão digital em senado.leg.br/jornal. E essa edição fica por aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos aqui na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.